dia, irmãos e irmãs ouvintes. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos iniciando o tempo do advento na nossa igreja católica apostólica romana. Tempo de advento. Advento quer dizer o que virá, preparação para a vinda de quem vai chegar e rememorar, lembrar o que já aconteceu na nossa história da salvação. Portanto, o advento é um tempo especial, preparação para o Natal. Natal é a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, mas tem pessoas que marcaram muito o advento cristão, principalmente João Batista, o último profeta, e Nossa Senhora Maria Santíssima, né? Da família de Nazaré, que acolheu o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Então, tempo de advento, feliz tempo de advento, feliz Natal para todos que nos escutam. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Estamos na frente do Dicas de Saúde há muitos anos. Estou aqui com Josian Berg, operador de som e áudio, e esperando o nosso convidado de hoje para falar sobre um assunto muito importante. Esse programa tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, sem muitos doces, sem drogas, né? Sem muitos vícios, ou vício nenhum, né? Principalmente o fumo e também o excesso de álcool. Esse programa tem como objetivo incentivar atividade física para todos, qualquer idade. E também incentivar você que está com algum problema, procurar logo um médico, e ele, por sua vez, vai encaminhar para outro, se for preciso, ou para algum profissional de saúde, seja um fisioterapeuta, seja um nutricionista, né? Seja um fonoaudiólogo, enfim, toda pessoa que está com problema deve procurar ajuda, para que esse problema não complique, né? Não piore. Esse programa, ele pode ser ouvido em outro momento. Nós temos os rádios net, você pode indicar para todo mundo, porque em qualquer local do nosso planeta Terra, Josian Berg, devia se chamar Planeta Vírus, né? Como tem vírus, né? E esse agora, coronavírus, já tem uma tal de uma quarta onda aí, espalhando pelo mundo. Ainda bem que o Brasil tá bem. Planeta Vírus, ou então pelo menos Planeta Água, né? Que tem tanta água. Mas tudo bem, vamos de Planeta Terra mesmo. Então, se você quiser nos ouvir, é só baixar um aplicativo de rádios, por exemplo, Rádios Net, e nos ouvir. Também tem o site do Tony Santos. Tony Santos é um radialista, faz o programa Som do Brasil no domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero, e ele tem um site, clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do Tony Santos, e ele coloca um link, Dicas de Saúde, os programas em podcast, que você pode ouvir em outro momento. Tem também nossas redes sociais, YouTube. No YouTube tem os podcasts Gastroclínica Vasconcelos, e tem também o podcast Dicas de Saúde. Então fica lá também para você ouvir a época que quiser, o dia que quiser, a hora que quiser. E tem a live, né? A live já está no ar, pode colocar lá, FM Padre Cícero 104,5. FM Padre Cícero no Facebook, FM Padre Cícero 104,5, e já estamos no ar. A live também fica, e aí você nos assiste, né? Vocês nos vê, eu, o Josian Berg e o convidado. Você nos vê no Facebook, na live, e é fácil, é só entrar no Facebook e colocar FM Padre Cícero 104,5. Atenção, amigo e amiga da FM Padre Cícero, faça sua contribuição ainda nesse mês de novembro e participe de um sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo. Fazendo sua doação financeira até o dia 30 deste mês, novembro,
Você vai participar do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 1º de dezembro, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo. Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824 é o Clube de Amigos. Aí lá você fala quando você telefonar e eles dão todos os detalhes, né, dessa promoção. O apoio cultural é da Jéssica Decor. Jéssica Decor, tudo para deixar seu ambiente mais lindo, aconchegante e cheio de personalidade. Condições especiais de pagamento com parcelamento em até 6 vezes no cartão. Jéssica Decor. Siga no Instagram, @_Jéssica Decor. Fica na Avenida Carlos Cruz, 1704, bairro Franciscana, aqui no Juazeiro. Contato do WhatsApp é 997260144. Repetindo, 997260144. Jéssica Decor. Um novo conceito de decoração. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. E o coronavírus, hein? Falou em vírus, tem que falar do Covid-19. Como eu falei, tem uma variante nova que invadiu a África. Ela já passou aqui pelo Brasil, não pegou, graças a Deus, assim como a Delta não pegou, mas ela pode voltar. Esse é o problema, né? Se voltar. Por isso que a gente deve continuar atento. Aqui no Juazeiro, a média de mortes continua estável, em torno de 1 morte por semana. Essa semana, mais uma vez, 1 morte. Semana passada também, uma morte. Em relação a casos novos, a média, dia 13, semana passada era 10, olha aí, um aumento de 30%. E no número total de pessoas contaminadas, nós temos apenas 2 pessoas internadas em hospital, graças a Deus. Semana passada era mais, era 5. Mas em compensação, o número de pessoas em isolamento domiciliar já chega a 48. Com as 2 internadas, 50 pessoas com Covid-19 diagnosticadas no Juazeiro do Norte. E semana passada era só 27. Olha aí, um aumento de 85%. O que está acontecendo aqui, está acontecendo no restante do Brasil. Aumentando um pouquinho o número de casos, porque aumentou a taxa de contágio, mas a mortalidade não está aumentando, graças a Deus. Ou seja, essas variantes, elas não são tão letais quanto a primeira, né? Ou então, a vacina protege de casos graves, né? Então, existe essa possibilidade também da vacina estar protegendo a população, porque muita gente se vacinou. E muita gente mesmo se vacinou. Aqui no Ceará, no Brasil, infelizmente no mundo houve um relaxamento. E talvez por isso que a Europa voltou a ser um grande centro da infecção, que a gente chama de epicentro. O número de vacinados, vamos botar assim, total, né, 2 doses, já é 74, mais de 74% da população brasileira, 158 milhões, mais de 158 milhões. E ao menos uma dose, mais de 132 milhões. Ou seja, 62, ao contrário do que eu falei, vou falar de novo. Total, ou seja, as 2 doses, mais de 132 milhões, mais de 62% dos brasileiros. E pelo menos uma dose, mais de 158 milhões, mais de 74% dos brasileiros. A média de vacinação dia-semana caiu um pouco, há 2 semanas, está abaixo de 1.444, 944, 954. Mas pelo menos está rondando 1 milhão de pessoas, 944 mil
quase 1 milhão de pessoas. Isso é bom porque já atingiu mais de 62%. Para a proteção ser excelente, com a Coronavac é 75%. Com as outras vacinas até um pouco menos, né? Talvez 70%. Então, se nós já estamos com mais de 62%, já está muito próximo de uma boa proteção. Então, continuar vacinando 1 milhão de pessoas por dia é muito bom. Logo, logo, atingiremos essa marca de 70% ou mais, né? 80%, 90% dos brasileiros vacinados. A média de mortes por dia no Brasil ainda morre em torno de 230 pessoas por dia. E casos novos, mais 9.335 por dia. Então, segurou um pouco, né? Infelizmente não acabou, mas segurou um pouco. Pois é, documentos perdidos, carteira perdida com documentos de Francisco Claudinei Rodrigues Soares. Quem encontrar, entrar em contato com o telefone 988485279, 988485279 ou 997454682. É o documento perdido de Francisco Claudinei Rodrigues Soares. Quem encontrar, né? Ou entrar em contato com esse telefone ou trazer aqui para FM Padre Cis, que a gente guarda, né? Guarda com segurança para o Francisco Claudinei Rodrigues Soares vir pegar. Então, hoje, domingo, primeiro domingo do Advento, estamos aguardando o nosso convidado de hoje e estamos falando de coisas importantes como a Covid-19, que deixa às vezes sequelas, né, importantes, e temos que ter cuidado. Então, já está chegando o nosso convidado, nós vamos apresentá-lo. É um médico endocrinologista, Dr. Walter Carvalho. Dr. Walter Carvalho é médico endocrinologista e veio falar tudo sobre diabetes. Dr. Walter Carvalho é graduado em medicina pela UPE em 1998, tem residência em clínica médica pelo Hospital Universitário da UPE, é endocrinologista pelo Hospital Agamenon Magalhães, Recife, Pernambuco, título de especialista em endocrinologia e metabologia, registro de qualificação de especialidade junto ao CREMEC, ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, e mais uma vez atendeu o nosso convite. Ele que é muito gentil, é um profissional competente, querido pela comunidade, muito amigo de muitos anos, e nos atende quando solicitamos sua presença. Muito obrigado, Dr. Walter Carvalho, por ter aceito mais uma vez o convite para falar nesse Novembro Azul, que não é só de câncer de próstata, é também de diabetes. Bom dia, Pérez. É um prazer estar com você, querido. E uma honra imensa estar no seu programa. E como você bem pontuou, novembro não se limita apenas a questão da próstata, a gente tem que ter sempre essa preocupação, como também com diabetes, né? 14 de novembro é o Dia Internacional de Diabetes. E no ponto de vista de saúde pública, o diabetes tem uma importância grande nesse ano, sobretudo por conta desse período no qual a gente está vivendo. Houve um aumento imenso, exponencial da doença, tanto do ponto de vista de prevalência, no número de casos, como também do ponto de vista até de mortalidade, né? 2020, 2021, houve um aumento na ordem de 4 vezes o número de pessoas diabéticas, e houve um aumento da mortalidade também significativa do ponto de vista de complicações agudas. Então, é um período que é duplamente valioso do ponto de vista de lembrar a enfermidade, pelo fato dela ser não só extremamente prevalente, como hoje em dia ela mata mais do que já matava, tanto do ponto de vista de complicações crônicas como agudas também.
É muita coisa, né? Quando a gente olha assim, estatísticas que não são nem exatas, é umas estimações, né? Sim. 7% da população brasileira. Ora, se o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, tem mais de 14 milhões de diabetes. Sim. Se o Juazeiro tem mais de 200 mil pessoas, tem mais de 14 mil diabéticos. É muita coisa. Verdade, Périx. E pensar que 50% dos casos de diabetes não são diagnosticados. Isso na literatura americana. Eu creio que no Brasil isso seja bem mais significativo. Talvez 30% a 40% sejam diagnosticados e 60% a 70% não sejam. Até porque o diabetes mais prevalente, que é o tipo 2, que é mais comum depois dos 45 anos, às vezes ele tem um retardo de 5 a 10 anos de diagnóstico. O diagnóstico é sempre mais, na parte das vezes é mais tardio. Desculpe. Não, tudo bem. Então, muitas vezes o que a gente está se deparando é com diagnóstico e muitas vezes também não tem como delimitar com certeza se realmente é só em relação à questão do atraso, porque como a gente está passando essa fase ainda de restrições e de isolamento, a questão do diagnóstico também está sendo mais tardio, porque boa parte das pessoas também deixaram para procurar fazer acompanhamento médico de maneira mais um pouco mais um pouco menos frequente, vamos dizer assim. E o estilo de vida também se modificou mais, as pessoas começaram a ficar mais sedentárias, houve um tempo que as academias ficaram todas fechadas, enfim, vários fatores contribuíram também para a doença ela progredir e ela aumentar do ponto de vista também de acometimento populacional, de prevalência, né? Já está conosco na live, a live do Facebook, FM Padre Cícero 104,5, a Cecília Bezerra, a Luzimar Silva, bom dia, Luzimar, bom dia para você também, a Osana, bom dia também, a Sônia Aparecida, feliz domingão para você também, Sônia, a Gisele Duarte, que Deus nos abençoe, se Deus quiser, você e sua família também. Amém. Ela diz que é minha paciente, pergunta saber se eu gostei do bolo de milho. Ai, meu Deus do céu. Gostoso demais. E minha esposa também gostou, viu? Ela nem pode comer muito, porque quem faz bariátrica, quando come uma coisa doce, uma coisa assim, muito gordurosa, né? Pode dar aquele dump bariátrico. Sim, né? Sim, é verdade. Mas é muito saboroso, um bolo de milho, ai meu Deus, coisas de milho é bom demais. Obrigado, viu, Gisélia? E Marilene Melo também está conosco. Doutor Walter, tem dois tipos, né? Ou talvez até mais, mas os mais famosos é o tipo 2, que atinge mais adultos, e o tipo 1, infanto juvenil. Do tempo que você veio aqui para hoje, tem alguma novidade sobre causa? O que causa o diabetes? São diferentes essas duas doenças? É a mesma doença em faixa etária diferente? Na maior parte das vezes o diabetes que a gente se depara, o diabetes tipo 2, que realmente surge após os 45 anos de idade, e ele corresponde em média a 85 a 92% dos casos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, ele é bem menos prevalente do ponto de vista populacional. E o interessante, é que o diabetes tipo 2, na realidade, ele é uma doença que tem uma carga genética até bem mais importante que o diabetes tipo 1 do ponto de vista de desenvolvimento, né? Uma doença do ponto de vista genético, ela é poligênica, tem vários genes que estão associados. E o diabetes tipo 1, embora seja uma doença menos comum, ela é muito mais grave, porque o acometimento pancreático, inicialmente, ele chega a mais de 90%. É por isso que muitas vezes é uma doença que tem apresentação aguda, abrupta, grave, do ponto de vista de intervenção. Crianças, muitas vezes, com um quadro infeccioso, elas começam, principalmente crianças pequenas, elas desidratam muito rapidamente, precisam ir para o hospital, fazer administração de soro na veia, parenteral. Existem várias outras formas de diabetes, né? O
diabetes, na realidade, se a gente for resumir do ponto de vista de causa, é a deficiência da produção da insulina. Só que no caso do diabetes tipo 2, é uma produção que ela é mais lenta em termos de destruição das células beta que produzem insulina, e muitas vezes o diabetes leva anos para se manifestar, então 8, 9, 10 anos. O diabetes tipo 1, que é uma forma autoimune, está muito associada com algum evento provavelmente viral. O que a gente não sabe hoje em dia, do ponto de vista patogênico, é se tem mais alguns fatores. Provavelmente sim. Então, alguns fatores virais também podem estar envolvidos, como é o caso do Zika, como é o caso da chikungunya. Talvez o próprio SARS-CoV-2 pode estar aumentando a chance de diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1 também, porque é uma doença imunomediada que tem um gatilho, e muitas vezes esse gatilho é um gatilho viral, né, o que a gente desencadeia no caso como reação imunológica cruzada. Mas você pontuou de maneira extremamente pertinente, porque a gente sabe que eventualmente a gente se depara com formas secundárias. Então, diabetes, como é o caso de pacientes pacientes com pancreatites, pacientes etilistas, pessoas que fazem uso de drogas que muitas vezes são empregadas para doenças reumáticas, como é o caso de corticoide, hemocromatose e várias outras situações, né? Os pacientes com MOD, com diabetes, no caso, que tem uma apresentação mais atípica, diabetes do tipo 2 que se aparece mais precocemente na adolescência, ou o LADA, que é o diabetes tipo 1 que se apresenta na forma mais na fase mais avançada, com idade de 50, 60, 70 anos de idade. Interessante, né? Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta. Você já sabe o assunto de hoje, né? Diabetes. 14 de novembro foi o Dia Mundial Diabetes, então o mês de novembro também é sobre diabetes. Então você faz sua pergunta, seja por WhatsApp, que é o mesmo número do telefone, viu? 3512-2000. Ou então você manda mensagem, né? Pergunta por mensagem, o Josenberg pega aqui e passa para o nosso convidado de hoje, Dr. Walter Carvalho, médico clínico endocrinologista. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje o assunto é Novembro Azul, mas não é mais câncer de próstata, é diabetes. 14 de novembro, Dia Mundial de Diabetes. Nosso convidado de hoje veio falar diabetes, Dr. Walter Carvalho, médico conhecido, né? Quem não já ouviu falar ou quem já não consultou com o Dr. Walter Carvalho, é médico clínico endocrinologista. Ele vai dizer direitinho os locais de atendimento, até onde eu sei, é ali na Endoclinic, que fica na Rua São José, em frente à Provida. Tem outro local de atendimento, Dr. Walter? Eu sou lá. Lá, tô atendendo lá, Périx, na Endoclinic, Mirandá, na Pronutei, de segunda a sexta-feira. E para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Vou reforçar novamente, agradecer a você a oportunidade, que já faz um bom tempo que a gente se conhece. Isso. E é uma honra imensa estar aqui com você. Oh, coisa boa. Eu que agradeço a sua disponibilidade. A Cícera Santos, que é lá da Vila Mirage, ela está aqui também, nos acompanhando na live, dizendo que Deus nos abençoe. Você também, viu, Cícera Santos? Você e sua família. O melhor da moda infantil e costuras diversas você encontra em Fátima Castro. Fátima Castro Costureira, Rua Padre Cícero, 1130, Centro de Juazeiro do Norte. Telefone 9606, aliás, 9606-0009, 9606-0009. Fátima Castro Costureira. O assunto hoje, diabetes. Já tem uma pergunta para o Dr. Walter. Deixa eu só baixar aqui o Skype, né? O Skype, ele gosta de fugir, né? Mas eu encontro. Skype, pronto, encontrei. Aqui está. A nossa ouvinte, Maxilena, ela faz uma pergunta interessante.
porque finalmente é reconhecido que a maioria das doenças tem um fator psicossomático, emocional, que influencia. Mas especificamente o diabetes, que é o que a Maxilene pergunta. Existe um diabetes que é emocional, Dr. Walter? Boa pergunta. Existe uma dúvida muito comum em relação à questão da questão da influência psicológica sobre o surgimento da doença. Na verdade, não. Na realidade, o diabetes ele é muito influenciável por mudanças de comportamento em relação à questão de controle. Então, quando a gente está com uma certa situação de estresse, de ansiedade, e agora eu creio que praticamente toda a humanidade está vivendo uma situação de estresse muito grande até hoje, né? Então, o diabetes tende a piorar. É tanto o diabetes como a hipertensão, doenças coronarianas e outras enfermidades que meu amigo Dr. Pérez tem muito mais intimidade como eu, como doença do ponto de vista de psicossomática, como doença intestino irritável, e outras enfermidades que aqui no momento a gente não tem como se aprofundar, como fibromialgia, dissonias, insônia. O diabetes, na realidade, ele não causa, mas ele pode agravar. A ansiedade, o distúrbio de ansiedade, ele não causa o diabetes, mas pode agravar a evolução e o comportamento da doença, no ponto de vista de controle, né? Isso é que é sabido. Muito bem. Em relação a causa, multifatores, como o Dr. Walter acabou de dizer, então existe uma prevenção. Quando o paciente é diagnosticado com pré-diabetes, ele pode fazer alguma coisa para não desenvolver o diabetes ou ele só pode adiar? Quais são as medidas para adiar ou prevenir o diabetes, Dr. Walter? O mais importante hoje em dia é a mudança do estilo de vida. Então, evitar o sedentarismo, praticar atividade física, não só atividade física em ambiente fechado, como ambiente aberto. Eu geralmente sugiro muitas pessoas, quando vão fazer algum tipo de atividade física, façam aquelas que têm mais prazer, têm mais motivação. Então a gente está até conversando agora em relação à questão de futebol. Se gosta de fazer atividade física em coletiva, futebol, vôlei, faça. Academia, faça. Então, hoje em dia, a importância do ponto de vista de prevenção está associada com evitar o sedentarismo, começar a fazer uma atividade física e manter essa atividade física e manter o estilo de alimentação mais saudável possível. Comer mais fibra solúvel e insolúvel, mais legumes, folhas, saladas, e evitar mais a ingesta de açúcares industrializados, né? Sobretudo refrigerantes, massas, não que se vá cortar por completo, mas se puder reduzir 80% a 90%, sobretudo no dia a dia, é recomendável, né? O mais importante hoje em dia em relação ao diabetes tipo 2, que é a mais prevalente, que é a mais comum, é procurar perder peso. Então, perder peso é o tratamento mais importante. Emagrecer, o emagrecimento está associado não só com a redução do risco do ponto de vista de evolução do diabetes, como também de outras enfermidades. Mas a gente tem como prevenir, né? A prevenção hoje em dia está mais associada com mudança de estilo de vida. Legal, muito importante, né? Atividade física, alimentação adequada, perder peso, né? Tratar todas as alterações que descobre no corpo, como por exemplo pressão alta, sim, né? Triglicerídeo alto, colesterol alto. O que a gente sabe também é que alguns fatores de risco também estão associados com diabetes, não só a questão do peso, como também a hipertensão é fator de risco, né? O HDL baixo, menor que 45, na mulher menor que 55 no homem, o LDL acima de 160, histórico de mulheres que tiveram filhos grandes na gravidez, então, que a gente chama de bebês macrossônicos, bebês grandes, que são acima de 4,5 quilogramas, histórico também familiar, um parente de primeiro grau, mãe, pai, irmão. Então todos esses fatores de risco também estão associados, questão de bebida alcoólica. Então são vários fatores.
É verdade, vários fatores. Agora, sobre a alimentação, tem gente que acha que só é carboidrato, só é açúcar, só é doce, só é para evitar o próprio açúcar, mel, balinhas, bombons, chocolates. Existe carboidrato que não são esses, né? Existe Sim. carboidrato nos alimentos do dia a dia, né? Sim. Fala um pouco sobre isso. Os carboidratos que a gente ingere mais no dia a dia, sobretudo aqui no interior do Ceará, que no caso seria o cuscuz, a tapioca, né? Tem um índice glicêmico muito alto. A tapioca, por exemplo, tem um índice glicêmico maior do que o próprio pão, então ela é mais rapidamente convertida em açúcar. É uma coisa que na nossa região tem nutricionistas profissionais maravilhosos e que geralmente sempre é bom manter o acompanhamento conjunto, né? É bom lembrar o papel e a importância do nutricionista e sempre se recomenda fazer uma alimentação mais diversificada. Então, vai comer um carboidrato, com um carboidrato que seja pelo menos mais saudável. A gente tem aqueles põe na região macaxeira. Quando a gente vai um pouquinho mais para perto, como a gente vive na região de fronteira aqui com a Paraíba e Pernambuco, a gente tem o inhame, a batata doce. Esses carboidratos, eles são mais saudáveis porque eles são mais complexos. Então, a absorção deles é mais lenta. Então, se puder, e aqui é uma coisa que eu acho também que é muito culturalmente aceita, comer a carne de sol com a macaxeira ou com um ovo, é mais saudável até que comer o pão ou a tapioca, né? E se for dar preferência ao alimento mais um carboidrato, como é o caso do pão ou da tapioca, comer principalmente o pão integral ou tapioca pelo menos, que não tem açúcar, não tenha leite de coco, nem tenha principalmente leite condensado, mas principalmente uma proteína, um queijo coalho ou um ovo, no caso, né, em pequenas quantidades. Porque, de fato, Petros, a boa parte dos alimentos que a gente ingere são carboidratos. Até mesmo o nosso arroz com feijão é carboidrato. E é uma combinação fenomenal. Eles se complementam do ponto de vista de valor nutricional. Mas a importância também é aumentar a quantidade de fibra, né? Quando for comer, aumentar a diversificação do alimento, comer, no caso, no café da manhã, se for comer um carboidrato simples, aumentar um pouco mais a quantidade de proteína. Se for no almoço, do mesmo jeito. Então, e manter sempre um equilíbrio do ponto de vista de quantidade de carboidrato e proteína. E, se possível, se já tiver o diabetes diagnosticado, manter o acompanhamento conjunto, né, com o nutricionista, com o clínico, com um endócrino, com um diabetólogo, uma pessoa que tem experiência no tratamento do diabetes. Um ouvinte, o Cícero de Juazeiro, Dr. Walter, ele atentamente ouviu sobre esse açúcar mais simples, que é o que a gente usa no dia a dia, o açúcar refinado, né? Aí ele faz uma pergunta: qual a eficácia dos adoçantes para o diabético? Me tira uma dúvida, é realmente melhor do que os açúcares? Sim, Cícero, bom dia. Os adoçantes, de maneira geral, eles são seguros. A gente sabe que tem algumas restrições, como, por exemplo, os adoçantes mais antigos, como o ciclamato, como a sacarina, eles têm que ser evitados, sobretudo por criança, por gestante, né, e pessoas que têm algum tipo de enfermidade que possa desenvolver um quadro de atopia, de alergia, né? As pessoas que têm fenilcetonúria. Então, algumas situações específicas tem que evitar alguns adoçantes, mas em geral os adoçantes são seguros. Geralmente os adoçantes que eu recomendo sobretudo a sucralose e a estévia. A estévia, por sinal, é um adoçante que foi descoberto no Brasil, é uma molécula brasileira, né? A estevoside é uma planta, ela é uma substância a partir de uma planta e é um dos adoçantes mais seguros que existe, sobretudo para gestante e adolescentes a partir de 10, 11, 12 anos de idade. Mas uma coisa interessante que eu poderia até complementar em relação à questão de açúcar, que muita gente pergunta, mas o açúcar demerara, o açúcar mascavo, né? A gente sabe que a diferença do açúcar demerara, do mascavo e do açúcar branco, que a gente usa no dia a dia, de uma maneira geral, é só o grau de purificação, né, de refinamento. Então, quanto mais lavagem o açúcar ela é submetida no tempo de processamento, mais branca vai ficando.
A diferença principalmente desses açúcares é o teor de ferro e alguns oligoelementos. Não é à toa que até hoje existe uma cultura da gestante ingerir açúcar mascavo ou ingerir a própria rapadura, porque elas têm uma quantidade muito grande de ferro. Geralmente a gestante tem que fazer suplementação de ácido fólico, de ferro, porque elas têm uma propensão maior a ter anemia. Então essa cultura até ainda hoje sobrevive de muitas vezes a gestante, a mãe ou a avó ou uma tia orientar a comer uma quantidade maior de o açúcar preto ou de rapadura ou de melaço, pela quantidade de ferro maior que possui. Mas do ponto de vista de valor calórico eles são iguais, então não existe diferença do açúcar branco, refinado, mascavo, demerara. Eles têm o mesmo valor e o mesmo risco do ponto de vista de não só aumentar a chance de evoluir para diabetes, como também de piorar o controle glicêmico, né, daquele que já é diabético. Pronto, então o doutor Valdo está deixando claro aqui para não se iludir com açúcar mascavo, demerara, que é o mesmo açúcar, né? Tem um seu valor nutritivo, mas continua sendo um açúcar prejudicial para os diabéticos. E os adoçantes, com um pouco de cuidado e orientação, são os melhores formas de adoçar alguma coisa. O ideal seria não precisar nem adoçar. Sim, é verdade. Geralmente se recomenda principalmente em crianças, se não tiver sobretudo acima de 3, 4 anos, crianças maiores, se for adoçar, usar o mel de abelha, que também é um mel mais saudável, né? É um açúcar mais saudável. Então idosos, o interessante também do idoso, a gente sempre questiona por que o idoso ele coloca mais açúcar no café ou no chá, né? É porque a gente imagina que só o ouvido, os ouvidos e os olhos envelhecem, mas a língua também envelhece, as papilas gustativas. Então, com o passar do tempo, a densidade de papila gustativa ela vai caindo. E quando vai chegando a uma certa idade, é muito mais comum a gente ver um idoso colocando muito mais pimenta, colocando muito mais sal e colocando muito mais açúcar nos alimentos, porque também o paladar deles vai ficando menor. Então é por isso que muitas vezes a gente observa um avô ou uma avó que tem uma tolerância maior a comer pratos de pimenta ou comer uma comida muito. É porque a sensação do paladar deles também fica mais comprometida, né? É por isso. Então, o ideal realmente, como você mencionou, Pérez, é procurar ingerir menos quantidade de açúcar possível, né? Mas existem várias alternativas. O adoçante é uma delas. Se feito sob acompanhamento, de maneira racional, é seguro. Exato, é seguro o adoçante, desde que prescrito, né, e quantidades adequadas. 39ª festa de Nossa Senhora da Conceição, paróquia São João Bosco, bairro Jardim Gonzaga, aqui no Juazeiro. Tema: a Imaculada Conceição de Maria acolhe seus filhos com alegria. Hoje, dia 28, domingo, 19 horas, hasteamento da bandeira e missa. Presidente da celebração, Padre Alberto. Animação, Emerson e Geni. Uma pergunta para o Dr. Walter Carvalho, o nosso convidado de hoje, assunto diabetes. A Cícera Santos, ela quer saber o que fazer com uma pessoa que tem diabetes, toma as 2 insulinas, regular e NPH, mas não controla de jeito nenhum, como ela está dizendo aqui. O que falta para que seja controlado esse diabetes, Dr. Walter? Bom dia, Cícera. Existe, na realidade, a preocupação da gente quando a gente começa a fazer o uso da insulina. E antigamente se pensava que a insulina era um tratamento que se usava muito mais no final da doença. É por isso que muitas pessoas ainda hoje, né, até mesmo no nosso meio, existe um certo preconceito em relação à insulina, que a insulina ela era destinada principalmente às pessoas numa fase mais avançada. Então as pessoas com 30, 40 anos de doença, já muito idosas, quando na realidade a gente sabe que a insulina ela tem um mecanismo interessante, que ela parece que melhora também a função da célula beta. Então, hoje em dia a tendência maior é se utilizar a insulina não com a glicada de 12,5, 13, mas uma glicada de 10,5, 11, sobretudo aqueles pacientes que já fazem uso de múltiplos medicamentos orais e não resolvem. E é bom lembrar que a medicação oral ela atua no sentido de aumentar a produção de insulina ou de fazer com que aquela insulina que a gente produz em pequena quantidade ela atue melhor. Mas qual o cuidado maior que você deve ter? Quando você começa a fazer insulina, você tem que manter contato com o colega que prescreveu
para ver a dose ou ajustar a dose, porque a insulina tem que ser proporcional à quantidade de comida que você está ingerindo. Então, se você não comer de maneira suficiente aquela dose de insulina, você pode ter também uma hipoglicemia. E se você comer acima da quantidade que ela foi prescrita, porque a insulina tem uma proporção em relação àquele alimento que ele vai ajudar a metabolizar a glicose. Então, é importante ter dois cuidados. Primeiro, saber a quantidade de alimento que vai ingerir e saber também os horários das alimentações. As insulinas NPH irregular, elas são insulinas boas, apesar de serem mais antigas, mas como elas têm uma meia-vida mais curta, então e é muito importante frisar a importância de manter os horários das refeições. Muitas vezes é um idoso, aquele idoso não está querendo comer naquele horário, aí faz uma dose de insulina noturna, aí o risco de fazer hipoglicemia é muito maior. Então nesse horário é mandatório sempre, se ele não tomar se ele não se alimentar no jantar de maneira adequada, então é obrigatório fazer um lanche à noite, 9, 10 horas da noite, para que ele não faça hipoglicemia. Então, a importância da insulina, seja ela qual for, mas principalmente a NPH irregular, é ter cuidado com a alimentação, porque se não se alimentar, ou então se o apetite da pessoa naquele horário estiver reduzido, é importante também reduzir a dose da insulina naquele dia, naquele horário. Então, vamos dizer, a pessoa está fazendo 10 unidades de NPH, com 10 de irregular, uma dose pela manhã. Se ela não comer naquele horário, ou se tiver com pouco apetite, ou com fastio, como a gente menciona, né, popularmente, então reduz a dose pela metade, porque a chance de fazer hipoglicemia depois ela também é reduzida. Então, ela é barata, é uma insulina de fácil acesso, a saúde pública ela disponibiliza, mas ela tem que ter mais cuidado em relação à questão do manejo alimentar. Então, você tem que fazer uma alimentação sempre. Não pode deixar de ser feita a alimentação, e se por acaso a pessoa que fizer usar a insulina ela for se alimentar menos, estiver com menos fome, reduzir também, porque a insulina tem que ser proporcional à quantidade de comida que a pessoa está ingerindo. Entendi, muito bem, espero que todos tenham entendido. O Cristiano do Pantanal, ainda voltando para o adoçante e por sucos, ele diz assim: gostaria de saber se eu posso passar a fazer o suco natural só com adoçante. Qual a marca que o senhor me indicaria? Obrigado e parabéns pelo programa, Dr. Walter. Obrigado a você também. Suco da maneira em geral, mais natural possível, né? E adoçante, geralmente eu não gosto de mencionar marcas, mas sucralose, que é a substância, a estévia, eles são adoçantes bons e são seguros, né? O eritritol também é um adoçante novo que surgiu há pouco tempo, mas não tem tantas evidências na literatura como já tem a sucralose e o estévia. Quanto à questão de suco, uma dica que é interessante, que a gente recomenda sempre em relação à questão de diabetes, é fazer sucos que tem uma carga menor de frutose, porque a fruta em si também tem um açúcar chamado frutose, tem a ribose, tem a própria sacarose em menor quantidade. Mas em relação ao suco, quanto menor for a densidade calórica do suco, melhor. Então, como é que a gente tem mais ou menos uma ideia disso? Os sucos estão mais transparentes. Então, quanto mais transparente for o suco, menor a densidade calórica. Vamos dizer, limão, acerola, tamarindo, maracujá. Esses sucos, como tem uma densidade menor, você pode ingerir uma quantidade maior. Então, 350, 400 ml... poderia ser feita essa ingesta, porque a quantidade de açúcar é muito mais reduzida comparada com sucos que possuem uma quantidade maior de açúcar. Por exemplo, sucos mais espessos, como é o caso da laranja, como é o caso da graviola, como é o caso da goiaba, manga, que na realidade são sucos até mais gostosos, são sucos que têm uma densidade maior, né? Mas esses sucos aí eles têm uma tendência a subir mais a glicemia porque tem uma densidade calórica muito maior. Então, sucos que são mais, vamos dizer assim, que você não consegue ver através do copo, o ideal é tomar uma quantidade menor que 300 ml, 150, 200 ml. Então, e a adoçante de uma maneira geral, eu sugiro sempre, como o Dr. Pérez muito bem pontuou, a quantidade mínima suficiente. Então, se você for colocar adoçante, colocar aquela quantidade que o paladar já começa a identificar o açúcar, não necessariamente aquele que fica muito doce, mas geralmente a dificuldade maior do adoçante é com o idoso, porque como a gente sabe que o idoso, como a gente mencionou há pouco, ele tem uma densidade de papila na língua muito mais reduzida,
Então, se ele tem um hábito de já tomar, por exemplo, café ou bebida quente, porque é o adoçante mais interessante em relação à bebida quente, porque boa parte dos adoçantes, eles são termoláveis, eles mudam com a temperatura. Então é por isso que muitas vezes a gente bota muito mais adoçante no café ou no chá do que no suco, porque ele muda a percepção do sabor do adoçante. Então, geralmente, sucralose, ele é muito termoestável, ele não é termolável, e é por isso que você usa muito a sucralose para manufatura, para elaborar bolos, tortas que vão para o forno, né? Eles são mais estáveis a temperaturas mais altas. Isso, então estamos aprendendo tudo sobre o manejo, né, de alimentação de quem é diabético ou quem tem pré-diabetes, né, e não quer ficar diabético, com o Dr. Walter Carvalho, endocrinologista. E a festa de Nossa Senhora da Conceição é na área pastoral Imaculada Conceição, Santa Sé, Crato. Tema com a Imaculada Conceição em família, revestir-se da Palavra de Deus. Hoje, domingo, 17h30, concentração no Monte Alverne, em Monte Alverne, carreata 18 horas, com a bandeira saindo da capela de Monte Alverne até a capela da Imaculada Conceição. 18h40, hasteamento da bandeira. 19 horas, missa de abertura e animação coral da Imaculada Conceição. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta com mais informações, dicas, recomendações do Dr. Walter Carvalho, endocrinologista. Festa na igreja, que coisa boa, né? E agora presencial. Passamos tanto tempo com tudo remoto, né? Tudo online, tudo no computador, e agora voltando às coisas presenciais, graças a Deus. Festa de Nossa Senhora da Conceição, em Mauriti. Tema Maria, filha amada do Pai, dileta esposa de São José. Hoje, abertura do novenário, teve a alvorada festiva 5 horas, 18 horas a carreata da bandeira saindo da comunidade Santa Dulce dos Pobres, no Barrosão. 19 horas, hasteamento da bandeira e missa. Equipe de carreata, os irmãos do Santíssimo Sacramento. Equipe de celebração, os irmãos do Santíssimo Sacramento, coral paroquial Nossa Senhora da Conceição, União dos Corais. Festa de Nossa Senhora Conceição, Mauriti, Ceará. Assunto de hoje, diabetes, essa doença tão frequente, né? Tão frequente e tão letal se não tiver o controle. Depois dos acidentes cardiovasculares, infarto, AVC, derrame, trombose, depois do câncer, é a doença que talvez que mais leve pessoas a hospitais, que mais leva à mortalidade, a consequências irreversíveis, como por exemplo cegueira, né? É muito triste o desfecho de um diabetes descompensado. Mas graças a Deus existe a ciência, existe o conhecimento médico dado por Deus, a inteligência de descobrir substâncias, remédios, insulinas, né? Insulinas, prevenir problemas, né? A oftalmologia tem diversos tratamentos para diminuir a possibilidade de cegueira, né? Mas tudo gira em torno do controle do açúcar, não é isso, doutor Walter? Tudo é o controle do açúcar no sangue. Sim, tudo tem a ver com a questão da manutenção do controle glicêmico e tanto do ponto de vista preventivo como também do ponto de vista de tratamento, né? Então, a gente, mencionando agora há pouco a questão da insulina, as medicações orais, todas elas têm seu papel, mas tão importante quanto elas é mudar o estilo de vida, porque muitas vezes a gente coloca muita expectativa só na medicação e não muda também o estilo de vida e faz com que as medicações muitas vezes elas não sejam suficientes. Então a gente vai para o médico, começa a medicação oral, aí com mais ou menos 30 dias aumenta a dose da medicação, aí com mais 60 dias, 30 dias não foi suficiente, começa a insulina, mas isso tem muito a ver também com a mudança do estilo da pessoa. Quando a gente vê
mudança, não só do ponto de vista de tratamento, mas também mudança de atitude, você vê que a resposta do tratamento é muito mais significativa, né? Como tudo, né? Então, é um tripé que envolve a questão da medicação, envolve a questão da orientação e também envolve a questão da motivação, de você procurar fazer aquilo que tem que ser efetuado e posto em prática, né? Você falando aí, eu lembrando que eu também tenho uma parte que não é diferente da sua, porque é um problema metabólico. Eu faço muito fígado. Sim. E os pacientes me procuram muito com gordura no fígado. Sim. Demais. Muita gente tem. E tem tudo em comum, problema metabólico. Aí eu digo que tem que perder peso, um caminho para a atividade física, para a nutricionista ou o nutricionista. E o paciente diz: e o remédio, doutor? É verdade. Aí eu digo: olha, tem uns remédios aí que até baixa na marra, mas dão efeitos colaterais. Eu acho que melhor é você tentar de forma natural, com a atividade física e com a boa alimentação. Só se não conseguir é que a gente entra com remédio. E pode evoluir até cirrose. Aí você falando aí, eu fui lembrar, uma das causas de cirrose é o diabetes. Que coisa, né? É verdade. A esteatohepatite não alcoólica, uma das causas é o diabetes. A esteatohepatite, quando ela acomete diabetes, a evolução dela é muito mais agressiva, né? O interessante é que diabetes, de maneira geral, todas as doenças são mais agressivas. Então, a chance de evoluir de esteatose para esteatohepatite e até fibrose, ela é maior. A chance de evoluir para doença maligna, para câncer também, ela é maior. Doença autoimune, as complicações associadas com doença autoimune, elas também tendem a ser mais agressivas. Então, diabetes é como se fosse uma espécie de um fermento a mais que você coloca no alimento e que ele cresce acima da média. Então, o diabetes, até isso a gente se preocupa, porque o diabético tende a ter doença maligna com mais frequência e doença maligna mais grave. Doenças metabólicas, outras como doença cardíaca. Geralmente os pacientes diabéticos fazem a gordura, a gente imagina que seja a gordura visceral no fígado, a esteatose hepática, mas também tem esteatose cardíaca. Então você faz distúrbio de restrição, que é muito comum no diabético muitas vezes, fazer distúrbio do ponto de vista diastólico. Ele não consegue, o miocárdio não é que ele não se contrai, ele não distende de maneira significativa, já por conta da quantidade de gordura no coração que é maior. Então, na realidade, é um problema que agrava outros problemas, né? Então, o diabetes é um motivo a mais para a gente preocupar-se e tratar de maneira um pouco mais agressiva do que se tratava antigamente. Porque, interessantemente, é isso também. Hoje em dia, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, o tratamento do diabetes pelos guidelines, ele era recomendado muito passo a passo, step by step. Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia o diabetes tem uma forma um pouco mais grave de diabetes, com uma glicada acima de 8,5. Pessoas com sobrepeso já começam 2, 3 medicamentos simultaneamente. Então, a tendência do diabetes muitas vezes é ser tratada hoje em dia como hipertensão. Então, cardiologistas, nefrologistas, clínicos de maneira geral, que têm uma experiência boa com hipertensão, sabem que hipertensões mais graves, elas tendem a ser abordadas da mesma maneira mais agressiva, começando com 2, 3 medicamentos e não fazendo aquele escalonamento. Começa a medicação, 15 a 30 dias pede para a pessoa retornar, faz um mapa ambulatorial simples, ou um mapa do ponto de vista de avaliação com exame, com monitoramento ambulatorial da pressão, com mapa propriamente dito, mas se faz a mesma coisa hoje em relação à hipertensão que está se fazendo com diabetes. Formas mais graves de hipertensão já começa polifarmácia, já começam 2, 3 medicamentos simultaneamente, e diabetes também do mesmo jeito. E isso também não se limita só à medicação, mas também a mudança da vida como um todo, né? Então, hoje em dia as pessoas que têm diabetes, a gente tem que investir da mesma maneira como se fosse até mesmo um paciente coronariano quando ele tem acima de 50 anos. Então, tem que ter metas mais agressivas, LDL mais baixo. Hoje em dia tem algumas evidências da LDL abaixo de 70. Então, cada vez mais as metas para o diabético estão ficando mais e mais rigorosas do ponto de vista de objetivo, né? Muito
Muito bem, é a evolução do tratamento com descobertas, e aqueles que são mais difíceis de controlar, não conseguem atingir as metas só com exercício e boa alimentação, vai necessitar de ajuda farmacológica, né? Remédios, seja oral ou seja subcutâneo, né? Que são as insulinas. Mas tem um áudio, né? Isso tem dois logo. Vamos pro primeiro áudio, Josenberg, para o Dr. Walter. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a gente quebrar o jejum pela manhã, né? O primeiro alimento a se consumir no café da manhã, o ovo cozido ou o abacate, faz alguma diferença na questão do índice glicêmico? Que se você colocar um pouquinho de aveia, linhaça na sua alimentação durante o dia, também pode ajudar essa questão do açúcar no sangue? Bom dia. Sim, perfeito. Quando a gente orienta a alimentação, hoje tem várias abordagens. Do ponto de vista de jejum, tem tanto a questão do jejum propriamente dito, como a questão do jejum do ponto de vista de abordagem terapêutica, né? Jejuns muito prolongados. Mas, de uma maneira geral, hoje em dia a gente pelo menos recomenda que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? E já tem algumas evidências apontando que realmente a primeira refeição é a mais importante. E, se possível, ingerir uma quantidade maior de proteínas também, porque ela aumenta, no caso, dificulta a absorção de açúcares mais simples. E a questão da linhaça, foi a linhaça e foi o azeite, né? O azeite e a linhaça, eles têm uma quantidade boa de ômega 3 e ômega 6, e que também melhoram muito, não só a questão do controle lipidêmico, né, sobretudo em relação a triglicérides, como também melhora a questão do processo ateromatoso de placa, né? Então é sempre muito bom fazer suplementação. O ômega 3, falando em relação ao ômega 3, as fontes vegetais que a gente dispõe, elas são pequenas quantidades, então geralmente se recomenda em alguns casos, quando a pessoa já tem hipertriglicemia instalada, acima de 250, obeso, faz suplementação com ômega 3 de origem animal, no caso o óleo de crio, ou então o ômega 3 proveniente de peixe de águas salgadas e frias, né, principalmente o salmão. Mas o que se sabe hoje em dia é que essas suplementações, elas são muito benéficas e devem ser recomendadas, né? Hoje em dia, quem trabalha com a nutrição, e é sempre bom frisar o papel do nutricionista, como o Péricles muito bem pontuou, eu recomendo que, eu creio que hoje em dia são dois acompanhamentos que 99% da população precisa, de um bom psicólogo e de uma boa nutricionista, um bom nutricionista, porque a gente, na realidade, a gente trata a pessoa como um todo. E o acompanhamento nutricional é fenomenal. Quando você vê um acompanhamento do ponto de vista de mudança do estilo de vida, a evolução de toda enfermidade, ela tende a ser muito mais promissor e muito mais tranquilo, né? Mas é importante, eu recomendo sempre ter uma vida regrada, a alimentação da manhã. Algumas evidências colocam que das 3 refeições do dia é a mais importante. Jejuns sobre qualquer situação, se for um jejum mais prolongado, sobretudo jejum intermitente, né, 18, 24, 48, 36 horas, todo jejum, toda forma de jejum, do ponto de vista de escalonamento, tem que ser feito sob acompanhamento. Então, uma boa nutricionista, uma boa nutróloga, uma boa nutróloga, uma pessoa que trabalha bem nessa área, também é fundamental. Então, o que eu vejo é que a alimentação tem que ser regrada. Quanto à questão de ovo é um alimento extremamente recomendado em criança, em adulto, em idoso, porque ele, além de ser uma fonte boa de proteína também, ele é boa também de muitos aminoácidos que são fundamentais para até mesmo o desenvolvimento cognitivo, no meu caso da colina, né? Vitamina B1, vitamina B6. Então é importantíssimo a gente ter uma alimentação diversificada. E o ovo das proteínas é uma das proteínas mais nobres, né? Não é à toa que
do ponto de vista vegetariano, o ovo lacto vegetariano, ele tende a ter uma deficiência, uma carência muito menor comparada com o vegano, por exemplo, né? Exato. E que a restrição é muito mais significativa. É verdade. Tem outro áudio, não é isso, Josenberg? Está conosco também na live a Janilda Borges. Bom dia para você também, Janilda. Vamos ouvir o outro áudio de pergunta? Bom dia, doutor Pé, doutor Walter. Eu quero que o doutor me informe qual é o adoçante melhor para mim usar, que eu uso açúcar mascavo, mas eu tomo só a fé de açúcar. Que eu já comprei vários adoçantes, mas não gosto, não. É doce demais, é enjoento, posso botar um pingo, mas eu não gosto. Aí eu quero que o senhor me indique qual é o melhor para modo eu usar. Por favor, aqui é Maria Macena dos Santos. Rua Domingo Salve. Bom dia. Maria, eu recomendo para a senhora pode providenciar. Existem várias marcas boas no mercado e eu não gosto de citar marcas, mas procure pela substância chamada sucralose. Sucralose, eu creio que dos adoçantes talvez seja um dos mais recomendáveis, porque além dele ser seguro, ele é muito versátil. Então pode ser utilizado na questão da manufatura de bolo, de torta. E uma sugestão que eu vou dar para a senhora, que a gente pode fazer, principalmente quem não é diabético, se a senhora não for diabética, é fazer uma administração conjunta. Então a senhora bota um pouquinho de açúcar, muito pouquinho, e um pouquinho de adoçante, né? Aí também diminuiria a quantidade de açúcar, não faria a quantidade de açúcar habitual e faria pelo menos o manejo com a quantidade de adoçante mínima, que também não fosse alterar tanto o sabor, né, no caso da bebida para a senhora. Mas eu recomendo a substância sucralose. Sucralose eu acho que é um dos melhores adoçantes que existe, né? Existe um adoçante novo, eu mencionei agora, que é o eritritol, mas o eritritol é um adoçante tão potente quanto a sucralose, mas as evidências hoje elas são mais limitadas porque ele é mais novo, né? Mas ele parece ser melhor até do que o sorbitol, que é um adoçante que a gente usa principalmente na manufatura de alimentos, o xilitol também, na manufatura de alimentos, né? Mas ele também tem um valor calórico, mas ele é bem mais reduzido. Mas a sugestão que eu daria para a senhora, se a senhora não for diabética, é colocar um pouquinho só de açúcar e complementa com adoçante, seria uma alternativa. Exato. Se não for diabética. Falamos da festa em Mauriti, tem também festa vizinha ao Mauriti, em Milagres. Começa amanhã. Festa da Imaculada Conceição, comunidade Valdevino. Amanhã, festejo, família Beata, 5h30, hasteamento da bandeira, ofício divino das comunidades, 19h, novena e missa, presidida pelo padre Rafael. Comunidade Caneira, em Milagres, Nossa Senhora dos Milagres. Cidade conhecida como Milagre, mas o nome verdadeiro é Nossa Senhora dos Milagres. Muito bem, o Dr. Val. Tem outra pergunta aqui. O Dr. Val já deixou claro que o adoçante ideal seria a base de sucralose, certo, dona Suzete? Ela quer saber qual adoçante recomendarias a base de sucralose. Remédio e qualquer coisa que vende, né, em farmácia, tem um nome grande e um nome pequenininho, né? O nome pequenininho, que às vezes é mais de um, é o nome verdadeiro. O nome grande é o nome fantasia, é o nome que se batiza para ganhar dinheiro. Então o nome grande pode ser Zezinho, Toninho, Doidinho, qualquer nome que ele queira botar para ser uma marca para ganhar dinheiro. E os médicos não gostam de colocar seu nome ligado a uma marca. E é proibido, viu, pelo Conselho Federal de Medicina, prescrever remédio que for por rádio, por televisão, sim, por jornal, por revista, seja o que for, redes sociais. A gente pode no máximo dizer o nome genérico, o nome científico, né? Mas não o nome comercial, viu, dona Suzete? Agora ela quer saber se o dela
glicemia dela, que deu 127. Ela não disse se foi na veia ou no dedo, né? Deu 127. Ela quer saber se é pré ou se é diabética. Boa pergunta. Uma coisa que a gente se depara geralmente no dia a dia em relação à glicemia capilar, que é aquela glicemia que é feita na ponta do dedo e que pode ser também coletada em outros locais. Em criança pequena, eu não trabalho hoje em dia mais com criança, mas com a parte de quem trabalha com endocrinopediatria, até no lobozinho da orelha, aqui também se faz avaliação da glicemia capilar, né? A glicemia capilar em relação à glicemia venosa é em torno de 15 a 20 miligramas por decilitro em relação à glicemia venosa. Então, se a glicemia do dedo deu 120, vamos dizer que tenha sido o dedo. Então, a glicemia venosa, a gente pressupõe que esteja 15 a 20 abaixo desse valor. Então, seria 106, 115, nessa faixa. Quando você tem a glicemia venosa, que tem que ser feita pelo menos com jejum de 8 horas, menor que 100, é o valor normal da glicemia. A glicemia venosa de 100 a 126, a gente considera como intolerante à glicose. E acima de 126, diabetes. Só que esses valores, a gente recomenda que sejam pelo menos em 2 coletas diferentes. Quando a glicemia capilar, que é a glicemia do dedo, é acima de 200, com alguns sintomas, vamos dizer, tem uma pessoa em casa que está urinando muito, bebendo muita água, os sintomas que quase todo mundo conhece de diabetes, que é acordar à noite para beber água ou para urinar, vista turva, muita fadiga, indisposição, perdendo peso e uma glicemia do dedo acima de 200, a gente já pode caracterizar a diabetes. É uma forma que a gente tem um diagnóstico clínico mais acessível, é essa, né? A forma mais grave de diabetes, a forma mais significativa de descontrole glicêmico. Se por acaso foi a glicemia, no caso venosa, deu 127, o ideal seria repetir novamente esse teste. A gente tem algumas alternativas. Ou faz a glicada, que a glicada há um tempo atrás, há uns 8, 10 anos atrás, ela servia só para controle e hoje ela serve para diagnóstico. Então a glicada acima de 6,5, ou então quando você faz aquele teste da garapa, que vai no laboratório, toma um copo de garapa e a glicemia também sobe acima de 200, também considera-se diabetes. Quando é feita uma glicemia venosa acima de 126 e faz o teste da garapa, que tem um valor mais para frente, que a gente chama de valor prospectivo, para saber no futuro se a pessoa tem chance de desenvolver diabetes, e dá entre 140 e 199, então a pessoa é tida como pré-diabética, no caso, né? Então o ideal seria, se foi uma glicemia venosa, repetir essa glicemia novamente. Se vier com valor parecido, acima de 126, então já é diabetes na fase inicial. Se for uma glicemia do dedo, o ideal seria pelo menos fazer uma glicemia venosa e fazer também uma avaliação conjunta, procurar um colega, seja um endócrino, seja um bom clínico, um diabetólogo, que na região a gente já tem pessoas muito boas, tem várias pessoas que aqui já tem uma experiência muito boa no tratamento de diabetes, e qualquer um desses profissionais fazer um acompanhamento de perto. Então o recomendável é não deixar de fazer esse acompanhamento. Quem tem histórico familiar na família, sobretudo acima dos 45, 40 anos de idade, é pelo menos uma vez por ano procurar um médico. Então fazer avaliação de rotina, se tiver uma glicemia de jejum maior que 126, procurar repetir novamente esse exame, mas sempre sob acompanhamento de algum colega, né? Ou de alguma colega. Então isso é fundamental. Muito bem, doutor Walter Carvalho, meu amigo de muitos anos, médico competente. Ainda hoje os nossos colegas médicos, que são um pouco mais jovens do que a gente, fala de uma equipe lá da Estácio, da semiologia, que você fazia parte. Sim, sim, é verdade. Você, a Ângela, a Ana Cristina, né? Robertina, que marcaram. Nossa querida Betinha que está no céu, né? Elizabeth, realmente. Era semiologia, né? Clínica médica e semiologia. Elaine, Robertina, Betinha, é uma equipe muito boa. Isso.
E até hoje eu tenho saudade daquela época, né? Pelo menos, sobretudo em relação à questão da companhia, das pessoas amigas. Nessa época eu estava na enfermaria do internato. Sim. E eu recebia os alunos muito bons e eu me surpreendia. Eles elogiavam vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Na época era no Santo Inácio, até quando funcionava. Escola, rapaz, era muito bom. Perdemos, né? Eles, quando falavam mal do Santo Inácio, eu dizia, vocês vão sentir a falta quando perdeu. Isso aqui aí deu noutra. Foi, é verdade. Porque a gente não valoriza o que tem, né? Depois que perde, é que sabe. É importante lembrar que não é porque eu tenha feito parte da casa, mas o Santo Inácio, quando estava sob a tutela e sob a administração da Estácio, era um hospital maravilhoso. Eu não tenho que reclamar, muito pelo contrário, tenho só que elogiar. Então, na época, eu tive uma experiência muito boa. Também tive a oportunidade de fazer bons amigos como você, e para mim foi uma honra muito grande. Até hoje tenho um carinho pela casa, pela Estácio e por todos os colegas que eu tive a chance de conviver na época, né? Então foi um momento muito rico para mim. Eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande. É um pessoal que cresceu muito, né? A gente vê hoje, eles deram voos altos, alguns voltaram, né, para o Cariri, outros voltaram para suas cidades natais, né? Que já não eram daqui, já eram de fora mesmo, vieram fazer o curso aqui e não voltaram mais. Mas os que voltaram nos enchem de orgulho, né? Sim. Turma muito boa em todas as áreas, cirurgias, clínicas, GO, pediatria. A gente teve uma perda até de um colega agora há pouco tempo, uma pessoa que tem muito carinho, um grande profissional, que é Dr. Sávio, que era meu pediatra, né? Sim, exato. Com grande perda. E um médico maravilhoso, e como você bem pontuou, até hoje a gente vê os frutos, né? Pessoas boas, competentes, que saíram da Estácio. Estava lembrando agora também de Natália, Viviane, são endocrinologistas. Viviane. Maravilhosas, e também foram da Estácio. Exato. Dr. Walter, essa evolução. Tem o bloco, né? Depois do bloco cultural, a gente faz essa pergunta importante sobre o tratamento, que é o tratamento. O pessoal quer saber por que, como o ouvinte disse, por que não controla, né? O que tem de novo, o que é que tem de moderno que pode controlar melhor do que as insulinas tradicionais e os medicamentos tradicionais. Mas vamos para o bloco, né, de apoio cultural, Jossenberg. Dicas de saúde para você viver melhor com o Dr. Walter Carvalho, médico endocrinologista, diabetes. Novembro Azul também é de diabetes. Você pode fazer pergunta, como muitos já estão fazendo. 3512-2000. Utilidade pública. O senhor Maciel Costa dos Santos, residente na rua Coronel Raul, número 309, bairro Pio 12, aqui no Juazeiro, está procurando uma oportunidade de mercado de trabalho. Maciel Costa dos Santos. Ele está disponível para as áreas vendedor, panfletista, office boy e fábrica de sandália. Telefone de contato 98844-2467. 98844-2467. Tem outro aqui também, o senhor Hamilton Leite da Silva, ele também está procurando trabalho. Hamilton Leite da Silva, ele reside na rua Capitão Domingos, número 36, bairro Limoeiro, aqui no Juazeiro. Ele está disponível nas áreas de auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga e auxiliar de produção. O telefone de contato do Hamilton Leite da Silva, 98827-9637. Desculpem. 98827-9637. 8827-9637. Vamos dar oportunidade aos nossos irmãos que estão desempregados, mas estão dispostos, né, a trabalhar. Isso é muito importante. Tem um áudio e tem uma pergunta. Deixa eu ver logo aqui a pergunta. Minha mãe é uma sobrevivente de UTI, com 78 anos. Passou um período longo de recuperação. Toma 14 unidades de Tresiba.
Tresiba. Descobri esta semana que ela está com um entupimento de artéria. Não sei como o cardio não percebeu. Puxa, estou apavorada, diz a pessoa, com medo de tudo. Tem que fazer uma amputação. E hoje percebe que ela está confundindo algumas coisas. Isso é esperado por conta do próprio diabetes tipo 2, esses fenômenos de entupimento de artéria, das pernas, de confundir as coisas, memória. Dr. Walter Carvalho. Bom dia. Diabetes é uma doença que ela envolve muita coisa. Então, a gente resume as complicações do diabetes em 2 grupos, né? As complicações microvasculares e as macrovasculares. As microvasculares, que todo mundo já tem uma certa noção, seriam as complicações associadas com a perda da visão, que seria a retinopatia, seria o comprometimento da função renal. A causa mais comum de insuficiência renal é diabetes associada com hipertensão. São as 2 causas mais importantes. E de amputação não traumática também é o diabetes. E as complicações macrovasculares, a gente falando agora em relação à questão da artéria das pernas, provavelmente é uma artéria da perna que deve estar comprometida, né? Ela tem 78 anos de idade, então ela também provavelmente deve ter um cometimento macrovascular. Então a doença ateromatosa do diabetes, ela é sempre mais agressiva. E o interessante é que muitas vezes, como é uma doença que ela é multissistêmica e ela acomete várias artérias ao mesmo tempo, então muitas vezes as obstruções elas são mais graves. Então a questão desses sintomas que ela mencionou foi em relação à perna ou foi em relação ao coração? Da entupimento de artéria na perna. Da perna. Muitas vezes, quando é uma doença aguda e geralmente você tem uma obstrução, os sintomas eles são mais proeminentes, eles são mais intensos, a dor é grande. Quando muitas vezes um quadro mais lento de obstrução, e aí a obstrução pode ser, no caso do vaso, ou a veia ou a artéria, os sintomas eles também são mais insidiosos e até um pouco mais discretos. Então, a gente não tem como aferir se o diagnóstico foi tardio por causa da imperícia, ou muitas vezes o que é o mais provável é porque os sintomas aparentemente não tenham sido tão exuberantes, né? Mas o diabético é importante para a gente fazer busca ativa. Então, diabetes tipo 2, fazer avaliação de pulsos, os pulsos tibiais posteriores e anteriores dos 2 membros, no caso, avaliar se tem claudicação. As doenças arteriais dos membros inferiores, elas têm um comportamento mais ou menos parecido com as doenças arteriais do coração. Ou seja, elas são múltiplas artérias acometidas. É tanto que é muito comum ver um paciente diabetes deparar, quando o paciente diabético tem um infarto, ele é multarterial. Então, boa parte das vezes, um diabético, o ideal não é nem fazer o que a gente chama de cateterismo, uma cineangio, mas sim fazer um bypass, uma cirurgia de revascularização, porque muitas vezes o diabético tem necessidade de colocar 2, 3, até 4, 5 pontes, né, para corrigir as obstruções. Então, a questão de diagnóstico, a gente não tem como ter certeza agora no momento. O mais provável é que tenha sido poucos sintomas. Muitas vezes a doença ela tende a evoluir de maneira muito lenta, e quando existe uma obstrução aguda, aí sim você tem uma situação de urgência médica que tem que ser intervida, a intervenção tem que ser o mais pronta possível do ponto de vista de desobstrução, seja também para uma cineangio ou através de uma cirurgia de um bypass, de uma ponte na perna. Quem faz isso é um vascular. Então é importante fazer esse monitoramento. Agora, quanto à questão da memória, geralmente pacientes diabéticos eles também tendem a ter um comprometimento da memória mais significativo, mais precoce e até mais grave. Tanto tem alguns autores colocando que uma hipótese que o diabetes, no caso o Alzheimer, seria um diabetes tipo 3, porque ele afeta principalmente o sistema nervoso central, né? Mas o diabetes é uma doença multifatorial, é por isso que ela é uma doença tão importante do ponto de vista de abordagem, porque ela é muito mais comum. Pérez muito bem colocou que do ponto de vista de epidemiologia em torno de 7%, mas algumas séries em alguns países onde a prevalência de diabetes é muito mais alta, principalmente os países nórdicos, onde tem uma incidência muito grande também de diabetes tipo 1,
e é um dos poucos locais do planeta em que a diabetes tipo 1 é quase a metade em relação à diabetes tipo 2, então a incidência vai para quase 15% da população. E algumas séries colocam que vai até 10, 12%. Então, provavelmente a doença, do ponto de vista epidemiológico, ela é subestimada. A gente tem muito mais diabetes do que a gente imagina que tenha. E uma coisa interessante também, Pecos, voltando à questão do diagnóstico, é que há uma tendência, do ponto de vista de saúde pública, talvez baixar a ponto de corte do diabetes. Então a gente talvez no futuro, daqui a uns 15, 20 anos, o ponto de corte não seja mais 100, seja 95, não seja mais 126, para diagnóstico de diabetes seja 120, 116, porque o pré-diabetes, hoje em dia já tem algumas evidências que apresentam pessoas que têm intolerância à glicose, já tem neuropatia, como se fosse neuropatia diabética, doença ateromatosa mais severa. Então até mesmo o pré-diabético, como você muito bem pontuou, tem que ser abordado de maneira mais agressiva. Então, meta, perca de peso, procurar manter um estilo de vida saudável e o tratamento se possível, mais bem acompanhado. E sobretudo para uma equipe multidisciplinar. Então, manter o acompanhamento com um bom clínico, com endocrinologista, com diabetólogo, com um nutricionista, uma pessoa boa. Então tudo isso é fundamental. Muito bem. E tem também o áudio, né, Josenberg? Vamos ouvir? Bom dia, Dr. Périx. Ontem eu fiz um teste, aquele teste do dedinho, né? E a minha glicemia deu 112. Eu tenho 52 anos. E eu gostaria de saber se eu sou pré-diabética. Porque até então ela já deu até mais alta, só que foi logo depois que eu tive Covid. Aí ontem eu fiz esse teste do dedinho, né? E deu 112. Bom dia. Diabetes, como eu tinha mencionado um pouco mais cedo, quando a gente avalia a glicemia do dedo, ela em média é 15 a 20 miligramas por decilitro acima da glicemia venosa. Então, provavelmente, se a senhora teve um valor de 112, então a glicemia ela deveria estar em torno de 90, 95, 96. Então, provavelmente a glicemia está normal. O ideal seria fazer uma glicemia venosa, fazer uma glicemia de jejum e procurar fazer acompanhamento presencial, procurar um médico, fazer uma avaliação, porque essas glicemias capilares, mesmo em jejum, elas estão sempre superestimadas. Como assim? Então, geralmente elas estão em média de 15 a 20 acima da glicemia do sangue. Então, provavelmente a glicemia está normal. Quanto à questão do Covid, curiosamente, o Covid, a gente está tendo um aumento no número de casos de diabetes de maneira muito significativa. Então, assim, é uma coisa aparente que a gente se depara no dia a dia do consultório, do atendimento ambulatorial, mas as evidências também apontam que houve um aumento significativo de diabetes e que a gente não consegue, até o momento, definir quais são os fatores mais intrinsecamente associados, quais são as causas, se está realmente associada com a questão da própria infecção viral, do estilo de vida que foi modificado, as pessoas mais sedentárias, comendo muito mais calorias porque ficaram mais tempo reclusas em ambiente domiciliar, ou então se o próprio vírus também ele desencadeou o aumento também da diabetes. Até mesmo essas vacinas também existe algumas evidências apontando um surgimento maior de diabetes após as vacinas. A gente não sabe, tudo isso é especulação. Eu estou mencionando isso porque se a gente for pesquisar na literatura mais recente, está havendo um aumento muito significativo de casos de diabetes e que até então a gente não está conseguindo justificar e explicar qual seria realmente a causa. Então, são interrogações que a gente coloca e questiona. O próprio Covid pode aumentar também diabetes? Sim, eu estou vendo provavelmente muitos casos de diabetes que estão surgindo depois de pessoas que ficaram internadas em um hospital, somente formas mais graves de Covid, ou até formas mais leves, que as pessoas tiveram acometimento pulmonar abaixo de 20%, tiveram acompanhamento ambulatorial. E também, coincidentemente, eu estou vendo pessoas que nesses últimos meses submetidas à terapia imunizante também estão desenvolvendo mais diabetes.
Pode ter sido, pode, mas a gente não tem como afirmar e ter certeza, mas que está havendo um aumento também significativo do número de diabetes nos últimos 12, 18 meses, está. Isso aí é uma coisa já confirmada. Exato, então só o futuro é que vai responder, né? Por que está aumentando o número de casos? A Amazé, do sítio São José, ou do bairro São José, ela pergunta se é mito ou é verdade que se tomar água com frequência, na medida certa, também não é demais, diminui o açúcar no sangue, o diabetes. Bom dia, Amazé. A água sempre é bom a gente ingerir. Nessa época, principalmente do ano, como a gente vive numa região em que o calor, ele castiga muito mais as pessoas, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, é sempre bom beber mais água nesse período. Só que existe um limite no qual, se a gente ultrapassa, também a água passa a ser maléfica. Então, existe uma coisa chamada intoxicação hídrica, que é muito comum também nos atletas que fazem muita reposição hidrossalina, e às vezes até um pouco mais hipertônica, porque podem fazer hiponatremia. Quando a gente tem um sódio muito baixo, às vezes pode ser medicamentosa, antidepressivo, e muitas vezes pode ser também por conta do excesso de ingesta de água que a gente faz no dia a dia, que a gente chama de polidipsia, e que também pode dar intoxicação. Então, tudo é prejudicial se for feito de maneira excessiva, até mesmo a água. Um dos riscos do diabetes, Dr. Walter, em vez de ser o aumento da taxa de glicemia e todas as complicações, é ao contrário, é a queda da glicemia. A hipoglicemia é um evento, é uma emergência médica perigosíssima para quem sofre. E tem medicamentos que podem causar isso, além da insulina, né? O pessoal tem medo de insulina para não ficar fraco, né? Não cair a glicose. Mas tem uns medicamentos aí que o nome genérico é glibenclamida, né? Que eles podem causar, né? E ainda é prescrito pelos médicos? Sim, na atenção básica também a gente vê muito na saúde pública, porque na saúde pública, infelizmente, a gente não tem muitas opções, né? Embora seja uma medicação que ela funcione do ponto de vista de redução de glicada, de melhora do controle glicêmico, são medicamentos que dão muito mais hipoglicemia. E infelizmente na atenção básica, sobretudo na atenção básica, a gente tem pessoas maravilhosas, profissionais médicos, agentes de saúde, enfermeiros, né? A gente tem pessoas muito boas. O problema muitas vezes que a gente não dispõe é do arsenal. Então as medicações são muito limitadas. E no caso das sulfonilureias, como é o caso da glimepirida, ou a glibenclamida, ou a glicazida, elas infelizmente dão muito mais hipoglicemia. Existe até uma situação que é importante sempre lembrar quando a pessoa for fazer uma avaliação de rotina, principalmente na atenção básica, e for falar com o médico e tiver um diagnóstico de diabetes recente, mencionar que também tem alergia à sulfa, porque é muito comum a gente ter casos que as pessoas têm uma alergia a uma medicação chamada sulfametoxazol, que como essa é uma medicação muito comum, há um tempo atrás até ela é muito mais prescrita do que é hoje, né, pelo pessoal da uro, da ginecologia, da clínica médica, e as pessoas desenvolviam alergia à sulfa. Então também até é importante lembrar que se tem alergia à sulfa também não pode fazer uso dessas medicações. Aí a questão da medicação para o tratamento de diabetes, ela é fundamental. Sempre chamar a atenção que se você faz um tratamento de diabetes, você também tem que ter consciência que se não alimentar-se de maneira adequada, a glicose vai baixar. Então, se você tomar uma dose muito alta da medicação para o diabetes, e naquele dia você vai comer pouco, então reduza a quantidade de alimentação. Se estiver com fastio, muitas vezes a pessoa está saindo um quadro infeccioso, que aí nesse caso já muda o contexto, muitas vezes tem que tirar a medicação oral, passar para a insulina em um certo determinado momento que ela é mais segura. Mas aí é um quadro infeccioso mais leve, sem febre alta, apenas inapetência. É bom orientar sempre as pessoas a reduzir um pouco a dose da medicação também, porque aumenta a chance de hipoglicemia. E o que sente, Dr. Walter, quando a pessoa está com hipoglicemia? Quais são os sintomas e o que deve fazer de imediato? Hipoglicemia, boa parte das vezes, comumente ela é conhecida quando a pessoa tem mudança do comportamento. Então, quando a pessoa é mais idosa, isso é o único sintoma às vezes que aparece. É sonolência, desorientação, a pessoa fica um pouco mais letárgica. Então, isso é a mudança mais comum. Quando as pessoas são mais jovens, os sintomas tendem a ser mais exuberantes. Então, geralmente ou vômito, ou desmaios. Os sintomas da hipoglicemia variam muito de acordo com cada situação.
mas geralmente são mudanças bruscas da consciência. A pessoa tem um quadro de desorientação abrupta, e essa desorientação abrupta ela melhora muitas vezes com a ingesta de alguma coisa mais calórica. É importante lembrar, o teu programa é maravilhoso pelo fato de ser um programa que tem um valor de saúde pública fenomenal. Então, algumas dicas eu sempre gosto de chamar a atenção. Está diante de uma pessoa com hipoglicemia em casa, está desorientada, está torporosa, não consegue ingerir nada líquido, então pega um mel de engenho, ou pega um mel de abelha, ou faz açúcar com água, uma quantidade pequenininha, e passa na gengiva da pessoa. Isso aí muitas vezes vai diminuir a chance da pessoa tomar líquido e aspirar e fazer o que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, está desorientado, não dê líquido para a pessoa, não dê suco, não dê refrigerante, porque isso realmente a gente pode fazer quando a pessoa ainda está consciente e a pessoa consegue conversar e se comunicar. Mas se a pessoa estiver desorientada, não faça isso, porque você pode já levar a outro problema. Então, o que é mais fácil? Pega uma coisa com uma consistência mais espessa, leite condensado, mel, passa no dedo e na gengiva da pessoa. O que é mais interessante da hipoglicemia é porque ela é fácil de ser diagnosticada. Porque do jeito que a pessoa tende a cair o estado de consciência, quando a pessoa ingere alguma coisa mais doce, a consciência ela regride de maneira muito mais rápida, né? Então, a dica mais importante que eu vejo hoje no dia a dia, quando você está dentro de hipoglicemia, principalmente idoso, ou criança pequena, ou pessoa que está desorientada, é não dê líquido se a pessoa tiver com o nível de consciência rebaixado. Uma dica boa é deixar sempre leite condensado, aqueles melzinhos de abelha que a gente compra no sachêzinho e deixa muitas vezes para hipoglicemia, deixar sempre guardado. Então, se por acaso a pessoa tiver evidência que uma suspeita de hipoglicemia esteja desorientada, não conseguir verbalizar, esteja desmaiada, não dê líquido. A mão lavada, claro, a mão limpa, pegue um pouquinho de mel e passe na gengiva da pessoa, né? E a pessoa teve uma melhora, não tem um aparelho em casa, leve direto para a UPA, leve direto para o hospital para ela ser reavaliada. E boa parte das vezes, quando é mais idosa ou quando é criança, aí tem que fazer medicação na veia, tem que fazer soro, tem que fazer hidratação e fazer monitoramento, né? Porque um dos riscos da hipoglicemia é edema cerebral. Então, a pessoa passa muito tempo em hipoglicemia, aí tem risco de fazer edema cerebral, hemorragia cerebral também, TCS, teve uma queda. Então, é uma doença que é uma complicação que é fácil diagnosticar, é fácil tratar, mas tem que ser feita também sob certos cuidados. Muito bem. Resta agradecer ao Dr. Walter Carvalho mais uma participação no Dicas de Saúde, tantas informações relevantes para a gente ouvir, aprender, colocar em prática, ter cuidado, controlar melhor o peso, controlar melhor a glicemia, quem é diabético, quem é pré-diabético, quem está acima do peso. Dr. Walter Carvalho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, querido. Para mim é um prazer, uma honra ser você, uma pessoa valiosa, iluminada. E eu tenho um prazer, uma honra grande de dispor da tua amizade. Muito obrigado. Igualmente, viu? Você obrigado, também é iluminado. Querido. Gosto muito de você. Sempre gostei. Obrigado, sempre querido. Tive simpatia e admiração pelo seu trabalho profissional e pela pessoa humana que você é. Obrigado, querido. Obrigado, Josenberg. Nossa joia rara aqui, obrigado, operador querido. De som. E você, ouvinte, né? Muito obrigado pela participação. Vocês vão ficar agora com a missa aqui na FM Padre Cícero, toda a programação da FM Padre Cícero. E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.